Se você é fã de Dragon Ball, deve se lembrar que Dragon Ball GT foi por muito tempo considerado a sequência direta de Dragon Ball Z. No GT, Goku volta a ser criança e viaja pelo universo com sua neta Pan e o Trunks. Porém, o anime não agradou os fãs tanto quanto Dragon Ball Z e acabou sendo desconsiderado com a chegada de Dragon Ball Super em 5 de julho de 2015. Algo similar poderia ter acontecido com Dragon Ball Super, que também divide opiniões entre os fãs. Neste vídeo, vou explicar por que Dragon Ball Super não faz parte da história original, porque ele é tão odiado por parte do público. Esse é o canal Matriz Geek, e se você é fã de Dragon Ball ou está curioso sobre o tema, fica comigo porque o vídeo está sensacional. Bom galera, não podemos negar que Dragon Ball Super fez muito sucesso. Foram 131 novos episódios para os velhos fãs que sonhavam com o retorno da série. Mas além de conquistar novos fãs, Dragon Ball Super divide opiniões. Para os fãs antigos, o anime é muito ruim, enquanto os novos fãs consideram Dragon Ball Super um anime legal. Afinal, quem tem razão nessa história? Primeiro, temos que entender que se trata de gerações diferentes. Dragon Ball Z é um anime lançado em 26 de abril de 1989. Começou no Japão na Fuji ATV em 26 de abril de 1989, assumindo o intervalo de tempo de seu antecessor. Durou 291 episódios até a sua conclusão em 31 de janeiro de 96. O anime chegou ao Brasil em 96 pelo SBT no programa Bom Dia e Companhia, apresentado por Eliana, mas também foi exibido na TV Globo nas manhãs nos anos 2000. Naquela época, a forma de assistir animes era completamente diferente. Os episódios eram exibidos 1 ou 2 vezes por dia no máximo. O termo otaku nem sequer existia. Essa galera das antigas representa a maioria dos fãs de Dragon Ball Z atualmente. Quando digo Dragon Ball Z, quero dizer que Dragon Ball Super foi feito para essas pessoas. Quando Dragon Ball GT foi desconsiderado, ficamos sabendo que Dragon Ball Super continuaria Dragon Ball Z, e foi assim que o anime foi vendido. As pessoas que assistiram a série 19 anos atrás ficaram ansiosas pela continuação de seu anime favorito, mas o que viram foi completamente diferente do que imaginaram. É muito importante entender qual era a fórmula de Dragon Ball Z antes de explicar por que Dragon Ball Super é tão odiado. Dragon Ball Z é uma continuação de Dragon Ball clássico, um anime de ação, comédia e aventura. A continuação em Z acompanhou o crescimento dos fãs que se tornaram jovens e chegou com um tom mais sério, menos aventureiro e com humor um pouco diferente. Essa fórmula trazia cenas muito mais violentas, mais lutas de vida ou morte e, acima de tudo, muito mais sensação de perigo. A história era feita em cima dessa fórmula e, acima de tudo, se preocupavam em convencer o espectador de que a história era coerente. Atmosferas eram criadas para grandes momentos, histórias eram muito bem desenvolvidas e grandes arcos de personagens eram construídos. Todo o carisma de uma série inovadora e toda a genialidade colocada na construção dessa história tornaram Dragon Ball Z o maior anime da época e até hoje um dos maiores de todos os tempos. 19 anos depois, os fãs esperavam a continuação coerente dessa história, mas o que viram foi completamente diferente. Mas afinal, por que Dragon Ball Super é tão odiado? Dragon Ball Super é ruim? Para entender melhor, precisamos olhar alguns aspectos importantes. Dragon Ball Super simplesmente não respeita a história do Z. Para facilitar o entendimento, vou citar alguns exemplos. A saga Majin Buu é a última saga de Dragon Ball Z, e nela temos um fechamento perfeito da série, onde os arcos de personagem estavam muito bem concluídos. Esses arcos, que foram muito bem feitos durante toda a série, foram totalmente desconsiderados no Super. No final da saga Buu, Goku estava no auge de sua maturidade, muito menos vaidoso em batalha, entendendo a hora de lutar e se preocupando muito mais com a segurança de seus amigos do que quão divertida pode ser a luta. Vimos o personagem tomando decisões e, acima de tudo, sendo muito inteligente e calculista. A saga Buu mostra que Goku aprendeu com os erros e se tornou maduro, e isso é totalmente desfeito em Dragon Ball Super, onde Goku volta a se portar apenas com as lutas, faz piadas o tempo todo e volta a ser burro e principalmente imaturo, desfazendo toda a evolução do personagem em Dragon Ball Z. Vegeta, por sua vez, teve seu arco de redenção muito bem construído na saga Buu, onde ele luta contra Goku, se sacrifica para salvar seus entes queridos e, acima de tudo, aceita que Goku é o melhor. E nem sou eu que estou dizendo isso. Existe um episódio chamado Goku, você é o melhor. Goku, você é o melhor. No Dragon Ball Super, isso foi completamente desconsiderado. A rivalidade entre eles segue igual, o que seria aceitável se não fosse pela total descaracterização do orgulho do Vegeta, onde o príncipe dos Saiyajins dança, canta e até mesmo usa uma chupeta.
Mais um caso de descaracterização é o Gohan. Na saga Buu, é dito que ele liberou seu poder latente na forma base, a famosa forma mística, onde ele não precisaria se transformar. Na batalha seguinte, é exatamente isso que acontece, e Gohan luta contra Majin Buu na sua forma base. O Dragon Ball Super simplesmente transformou a forma mística em uma nova transformação, e ainda fez o Gohan perder essa transformação, destruindo completamente a evolução do guerreiro e colocando de lado. Dragon Ball Super claramente não busca ser a mesma coisa que Dragon Ball Z, mas o abismo entre os dois é impressionante. Não há mais seriedade, nem mesmo nas batalhas principais. A sensação de perigo, os dramas intensos, tudo foi diluído. Personagens como Bills e Whis desestruturam o que havia de melhor em Dragon Ball, com habilidades que removem qualquer tensão ou consequência real nas lutas. A exemplo do Whis poder voltar no tempo, ressuscitar quem quiser, ou o grande Zenhou aparecer com um simples toque e resolver a parada. Isso torna tudo menos verdadeiro, empolgante e misterioso. A criatividade de Dragon Ball Super é visivelmente inferior à do Z. Questões que demandavam desenvolvimento cuidadoso em Z são resolvidos com desculpas simplistas em Super. Um exemplo é o motivo pelo qual Bills não enfrentou Majin Buu quando estava causando problemas, e é dito que ele estava dormindo. Essa falta de profundidade na trama infantiliza a série, o que é muito diferente da complexidade de Dragon Ball Z. Mesmo com tecnologias avançadas, a animação de Dragon Ball Super não é só inferior à do Z, como também falha em transmitir a sensação de continuidade. Os personagens parecem mais jovens, as lutas perdem impacto, algo decepcionante considerando o tempo que se passou entre a criação de um anime e outro. Tudo falado anteriormente não torna Dragon Ball Super ruim. Quem assistiu apenas Dragon Ball Super com certeza se divertiu, e quem assistiu Dragon Ball Super antes de Dragon Ball Z com certeza tem carinho pelo anime. O problema é que Dragon Ball Super foi vendido como continuação do Z, e se é uma continuação do Z, foi o anime feito para os fãs que conquistou durante anos. Lembra daqueles que assistiram na TV? É por causa deles que Dragon Ball Super existe. Olhando por esse aspecto, Dragon Ball Super não continua bem o Z, porque não respeita a história, não tem histórias que se amarram bem com a trama de Z, descaracteriza personagens, muda o tom da série e torna mais infantil. Até funciona bem como um anime em forma individual, mas não cumpre seu papel como continuação. Dragon Ball Super é oficialmente a continuação de Dragon Ball Z, mas não nos causa essa sensação quando assistimos. Dragon Ball Super é um anime ok de forma individual, mas é um anime muito ruim considerando que deveria ser a continuação do Z. Bom, lembrando que essa análise é baseada na minha opinião, e você pode deixar a sua nos comentários. Se gostou, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.